Oi, aqui é a psicóloga Akemi Zarra. Quem quiser me seguir, seja bem-vindo. E se puder me ajudar, dá um joinha, por favor. Informação sempre é bom passar para frente e hoje o que eu vou falar é sobre a desrealização e a despersonalização. Elas são síndromes. Apesar do nome ser parecido, elas não significam a mesma coisa. Eu vou começar a falar sobre a despersonalização. Bom, a despersonalização é quando a pessoa ela se sente numa espécie de anestesia geral. É como se ela tivesse saído realmente de uma anestesia geral. E você pode até nesse momento perguntar para a pessoa se ela está sentindo o tato, a pele dela. E nesse momento é até difícil para as pessoas sentirem a pele delas. Então é como se elas não sentissem naquele momento que elas são reais. É como se elas estivessem conversando com você, vendo tudo ao redor, mas de repente tudo isso se torna estranho. É como se os gestos dela se tornassem estranhos, a voz dela se tornasse estranha. É como se de repente ela se sentisse fora dela e uma pessoa estivesse comandando ela naquele momento. Porém, o seu raciocínio está intacto, as suas emoções, as suas ideias. O que ela realmente sente naquele momento é um estranhamento. Então, eu posso comparar isso com uma anestesia geral que ela possa ter tomado depois de uma cirurgia. E a anestesia meio que continua fazendo um efeito muito forte. E também eu posso comparar isso com aquele momento, sabe quando você está com muito sono mesmo? E que você fica entre a realidade e o sonho. Então, você chega a dormir, mas você acorda, porque alguém te acordou. E naquele momento que você acordou, você não sente o ambiente de verdade como tem que ser sentido. Você sente tudo como, ok, tá tudo lá, mas eu não estou sentindo, eu não estou tendo emoções, eu não estou tendo nada nesse momento. Eu me sinto uma espécie de boneco sem sentimentos. Então, essa é a despersonalização. E só para deixar lembrado, a despersonalização e desrealização tem como base a mesma coisa, a grande ansiedade, a extrema ansiedade. E normalmente a despersonalização e a desrealização acontece após um evento traumático que a pessoa sofreu. Pode ser, por exemplo, um assalto, um sequestro, uma guerra, um término de namoro, uma separação dos pais, ou então a pessoa realmente teve algum outro significado na sua vida, que teve bastante significado para ela, que fez ela ficar muito ansiosa e fez seu cérebro criar a despersonalização e a desrealização. Por que que o nosso cérebro está suscetível a criar a despersonalização e a desrealização? Justamente porque ele quer nos proteger de algum evento diferente, de algum evento perigoso. Então é como se fosse uma defesa do nosso cérebro. Nosso cérebro, uma vez que tem a desrealização e a despersonalização, ele é muito poderoso, ele grava todas aquelas sensações e outra vez que você estiver em um momento que o seu cérebro acha que é perigoso, ele vai desencadear todas aquelas reações que ele guardou, que é da desrealização e da despersonalização. Vamos agora saber se tem cura ou não. No meu ponto de vista, tem cura. Porque a pessoa, ela pode se curar se os pensamentos dela forem trabalhados por um psicólogo, em conjunto com o psiquiatra, porque quem sofre de desrealização, despersonalização, precisa sim tomar um medicamento, que são os antidepressivos, e são várias as marcas. Então o médico psiquiatra ele vai ver o melhor remédio para a pessoa e vai medicá-la. E também a pessoa vai precisar de um ansiolítico, como um Frontal, um Rivotril, para aqueles momentos de muita crise, e isso só o psiquiatra que pode medicá-las. O psicólogo ele entra em ação como um orientador, uma pessoa que vai abrir mais os horizontes daquela pessoa que está sofrendo por isso, para que ela enxergue isso de outra maneira, para que ela amenize a ansiedade nos momentos que ela estiver tensa, e também para que ela reprograme esses pensamentos que dão início, que são gatilhos para a despersonalização e desrealização. Querendo ou não, a gente sempre tem um pensamento que é um gatilho para a despersonalização acontecer e a desrealização também não. Pode ser um pensamento assim de estresse, ou um momento que a gente tem vivido de aflições, agonias, tristeza, depressão, pode desencadear essas síndromes. E falando agora da desrealização, na minha concepção, no meu ponto de vista, a desrealização ela é muito pior do que a própria despersonalização. A desrealização realmente, eu posso dar esse exemplo, é como se eu que estivesse aqui falando
estivesse nesse momento aqui fora de mim, nesse lugar, e estivesse vendo tudo que eu estou fazendo e falando através desse local, como uma terceira pessoa. A desrealização é como se você entrasse realmente num sonho, onde as imagens ficam muito diferentes, principalmente a percepção das cores, as luzes ficam mais intensas. Então, quem sofre de desrealização tem muita sensibilidade à luz e som, porque quanto mais luz das luzes e som de pessoas falando, como no restaurante, num show, aquilo vai entrando na mente das pessoas, no ouvido delas, e faz assim com que a desrealização aconteça com mais facilidade. Então, essas pessoas realmente têm uma sensibilidade maior à luz, até porque a luz ela é associada muito com aquela coisa de sonho. Quando você viu já na TV o sonho, o mundo da lua, por exemplo, quando ele entra em um sonho, na TV mostrava que ficava uma fumaça ao redor da visão dele e as luzes começavam a mudar. Então, quem tem desrealização tem uma percepção diferente das coisas. Ela se sente dentro de um sonho e ela se sente nada real naquele momento. Ela sente que os móveis, todas as coisas ao redor dela também não é real naquele momento, muito menos a pessoa que ela está falando. Ela sente, sim, sentimentos, o raciocínio dela está intacto, a memória, a fala, tudo está intacto. Por isso que isso é normal. A desrealização e a despersonalização são normais, porque a pessoa ela mantém o juízo dela. Por isso que isso é diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem esquizofrenia, em que o juízo já está dificultado, já foi modificado, mas na desrealização, na despersonalização, a única coisa que acontece é que o gatilho é a extrema ansiedade, o extremo medo, que o cérebro, ele lembrando de tudo que ele passou lá no passado com muito medo, ele vem para ser um mecanismo de defesa para que a pessoa não sofra. Então é uma defesa ruim, na verdade, porque a pessoa que sente desrealização e despersonalização tem muito medo daquilo, ela não sabe lidar, ela se sente isolada naquele momento. E são sentimentos muito difíceis de explicar para uma outra pessoa, porque quem não passou pode rotular essas pessoas de loucos, pode rotular essas pessoas de outras coisas. Então, para deixar bem claro, a despersonalização e a desrealização não significa que você é louco, nem que você é louca. Vem da ansiedade, pode ser curada e com um bom psicólogo e um bom psiquiatra. Por quê? Porque um bom psicólogo vai te ajudar a reprogramar esses medos, esses pensamentos. Então, eles vão te acolher de uma forma com que você vai modificando o seu pensamento de medo, de ansiedade. Então, é preciso ter um tratamento até que meio longo. E o psiquiatra vai lá com a medicação, que muitas vezes seu cérebro está precisando de químicas porque ele está desbalanceado. E as químicas vão balancear, vão equilibrar o seu cérebro. E outras coisas vêm de um sono bom, você tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, não pode ter uma alimentação ruim, mas sim saudável. E você tem que fazer exercício físico, porque o exercício físico ajuda seu cérebro a liberar químicas que ele está precisando, porque ele está desbalanceado. Então, o exercício físico ajuda muito a liberar químicas do prazer, químicas da felicidade, digamos assim, falando de uma forma do senso comum, porque não é assim que se traduz na psicologia. Então, cuide-se também você. Não espere só os remédios te ajudarem, não espere também só o psicólogo te ajudar. A força principal tem que ser sua. Durma bem e pense nesses momentos quando você estiver se sentindo desrealizado e despersonalizado. Pense em fazer algo que te distraia naquele momento, porque o seu foco fica muito, eu sei, na desrealização ou na despersonalização. Tenta ouvir uma música que te acalme, tenta fazer uma caminhada, tenta ver algo inédito que está acontecendo, tenha um lazer nesse momento. Pode ser que o grande estresse esteja te prejudicando e você nem se dê conta que está sofrendo um estresse. Então, essas são as minhas dicas. Se você quiser entrar em contato comigo, deixe nos comentários. Eu vou amar poder ajudar você que está sofrendo. Se eu tiver capacidade e conhecimento àquele respeito e for da minha altura, eu vou ajudar de todo o coração. Eu espero que vocês fiquem bem e que as pessoas que estejam assistindo possam entender um pouquinho, pelo menos, o que é a desrealização e a despersonalização. Obrigada!